Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas por volta da meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Curvemos a nossa fronte. Pai Celestial, diante de Tua palavra estamos, palavra do Senhor para a igreja, para todos nós aqui presentes. Queremos entender esta mensagem, queremos entender o que o Senhor quis comunicar aos teus discípulos ali e então, e a nós aqui e agora. Precisamos, Senhor, compreender e colocar em prática esta preciosa advertência através desta parábola. Dá-nos tua iluminação, teu entendimento. Abençoa-nos aqui reunidos nesta hora, te pedimos. Amém e amém. Vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus? Vou repetir. Vou dar uma oportunidade aí. Que tal conversarmos um pouco a respeito da segunda vinda de Jesus? Esse assunto dos finais dos tempos é um assunto que tem deixado muita gente estarrecida. Tem gente que quando se pensa em finais dos tempos, eles ficam atemorizados, eles ficam assombrados com a ideia. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, aquela ideia de 2012, deu até filme de Hollywood, porque havia uma profecia dos maias. Muita gente, quando se trata do fim dos tempos, da segunda vinda de Cristo, eles ficam muito perturbados. Parece que se cria uma espécie de terrorismo espiritual. Agora, tem um outro extremo. Existem cristãos que estão tão sossegados a respeito da segunda vinda de Cristo, eles não estão nem aí para a segunda vinda de Cristo. Aliás, as igrejas costumam estar mais cheias hoje em dia, Muitos cristãos, muitos cultos. Mas se você prestar atenção, a maior parte das pessoas que vão às igrejas vão porque estão preocupadas com coisas terrenas. Vão para buscar a Deus, para
uma ajuda física, uma ajuda financeira, alguma solução para problemas, questões desta vida, desta terra. No passado, diferente de hoje, os crentes do passado tinham muito mais preocupação com o porvir, com questões do pós-morte, da vida além, do que nos dias de hoje. As igrejas costumam estar abarrotadas de gente hoje focada no aqui e agora. Muito poucos são aqueles cristãos que estão em sintonia com esta parábola que nós acabamos de ler. As parábolas das bodas. Uma parábola de advertência a respeito da segunda vinda de Cristo, para não sermos pegos desapercebidos, de calça curta, de lâmpada vazia. E é interessante essa história da lâmpada, porque aqui se trata da igreja. A igreja tem como figura lá no livro de Apocalipse a lâmpada, um candelabro. Isso é uma figura de linguagem para a igreja. Nós recebemos da parte de Cristo a bênção e também a incumbência de sermos luz. De sermos luz. Vocês são luz, devem agir como luz. E a lâmpada foi vista nas mãos das 10 virgens, repare só, todas tinham a lâmpada. A lâmpada estava presente. Podemos dizer que por lâmpada é esta forma exterior. Isto que temos como receptáculo. Estamos na igreja e temos esses contornos de espiritualidade. A diferença não estava nesse quesito. Todas tinham a lâmpada. A lâmpada. O que faltou para algumas foi o azeite. Se a lâmpada é aquela parte exterior de nossa fé, o azeite é aquilo que está lá dentro. E é exatamente esse elemento dentro da lâmpada que faz toda a diferença. Porque uma lâmpada sem azeite não brilha. Tem gente que é das antigas. Vou falar com pessoa das antigas aqui. Francisco. Você lembra da lâmpada, Francisco? Quem lembra? É o lampião de gás, o lampião de azeite, o lampião de querosene. Se não tiver esse conteúdo interno, não tem luz, gente. Se faltasse o gás, se faltasse o azeite, se faltasse o querosene, você tinha lâmpada, mas não tinha luz. Então a gente tem que ter muita preocupação de não termos apenas a aparência exterior, de estarmos com aquela forma correta, mas não termos dentro de nós mesmos aquele elemento que é Deus em nós, que é o Espírito em nós, né? Bom, vou perguntar para vocês aqui, ninguém precisa responder alto não, só lá dentro do coração. E aí, como é que está a lâmpada? Está cheia? Tem um azeite aí dentro ou não? Vou contar uma experiência para vocês, alguns já devem ter ouvido, que eu tive quando eu era lá por volta dos meus 17 anos de idade. Acho que já tinha 18, Vinha de um culto como esse, abençoado. Terminou o culto, cantamos um hino, aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Esse é um hino que nós temos no nosso hinário. Cantamos isto e saímos da igreja alegres, felizes, e fomos para casa. Eu vou dormir aquela noite. É uma noite de domingo. E eu acordo assombrado com um sonho. Eu acordo assustado com o sonho. Quase caio da cama por causa daquele sonho.
Foi um sonho muito forte. Tem sonhos e sonhos, não é mesmo, irmãos? Aquele foi um sonho diferenciado. E o que eu senti, e com muita clareza, muito real para mim, é que eu estava andando, assim, nas ruas da cidade. E de repente, debaixo assim, de uma árvore, havia umas folhagens, era de dia, não era meia-noite. De repente, um estrondo daqueles. Um barulho arrasador. E o céu se abria. E era Jesus que estava voltando. E eu fiquei assustado. E olha que eu vinha do culto. Olha que eu estava cantando. Olha que Gente, eu quero perguntar para vocês, aquele sonho para mim é um divisor de águas na minha vida. Eu fiquei assustado com a ideia da segunda vinda de Cristo, porque eu me perguntava, está a minha lâmpada devidamente carregada com azeite? Estou eu preparado para este encontro? Porque foi de repente. Estava andando pela vida. Eu não estava fazendo nada demais, gente. Eu tinha vindo da igreja. E mesmo na caminhada eu não estava pecando, digamos. Mas de repente Cristo veio ali. E ele veio e eu assustei. Eu assustei porque eu me questionava. Eu tinha uma certa preocupação e inquietação interior. E agora que eu vou estar com ele, um tete a tete? E agora? Estou eu devidamente preparado para este encontro? Naquele momento invadiu o quarto em que eu me encontrava, a presença de Deus. Vocês já viram aquela descrição do Antigo Testamento, quando se consagra o templo e o templo fica cheio de fumaça? Se uma presença mais substancial, física, a presença de Deus se manifestando em termos muito mais tangíveis, eu diria. Não teve fumaça, mas foi tão forte para mim. Eu sentia Deus entrando, eu me sentia apertado pela presença de Deus. Eu me sentia, inclusive, sufocado pela presença de Deus. É um negócio que eu não consigo descrever com palavras. Mas eu estava plenamente seguro, depois daquele sonho, o impacto da presença de Deus foi tão forte que invadiu aquele quarto, e eu estava como sendo esmagado pela presença. Era demais para mim. Era forte, era tremendo, era real, era como que tangível. Eu sentia aquilo se materializar, a ponto de eu pedir para parar. Eu pedi, eu disse, Deus, eu estava já em pranto, chorava, arrepiado. Se eu olhasse no espelho, eu acho que meu cabelo estava assim, estava moderno, né, com os cabelos de hoje aí. Viram, por falar nisso, viram o cabelo do Daniel Alves, né? Aquele jogador de futebol. Bom, só me fez lembrar. Eu estava debaixo da sensação da presença de Deus. E aí o que aconteceu? Foi tão forte que eu disse, Deus, não me mostra um anjo. Por favor. Não. Eu estava tão... Eu estava assombrado. A presença de Deus, ela dá medo, eu diria. Ainda mais quando você é pego assim, meio de surpresa. Quantas vezes, quando Deus se manifesta, é dito por parte de um anjo, através de uma teofania, ou de, não temas. Por quê? Porque o temor é a reação natural diante de algo que é fantástico, que vai além do que é normal. Não é uma sensação qualquer. Foi demais. Não me mostra. Estou satisfeito. Já estou convencido. Já entendi tudo. Quebrado. Chorando copiosamente na presença de Deus. Dobrando o joelho. E também confessando meus pecados. E tendo um encontro com Deus. Que foi tremenda experiência para mim.
Fui chamar minha mãe depois, porque depois de 1 hora eu ainda estava impactado. Foi tremendo. Mãe, socorro, tem água com açúcar, tem calmante. Sério, lembra disso, mãe? Eu contei para ela o sonho. Eu estava, não passava. Não é, eu já estava de pé, já tinha lavado o rosto, não passava, era demais. Eu fui baqueado. Foi um negócio forte. A mais forte experiência que eu tive com Deus na minha vida foi essa. Bom, por que eu estou contando isso? Porque foi uma experiência forte e que teve a ver com a segunda vinda de Cristo. E teve a ver com essa questão de estou pronto ou não estou pronto. É o tema da mensagem. É o tema da mensagem de hoje. Convido você a ler comigo, abrir sua Bíblia, nesse versículo que temos em Amós. Quer ver? É um versículo, Amós capítulo 4, versículo 12. Vê se você encontra aí, o livro de Amós. Qual foi a última vez que você leu o livro de Amós, hein? Amós, profeta, em nome de Deus, disse ao povo de Deus esta frase: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Então o tema da mensagem de hoje é esse. Esteja preparado com as lâmpadas acesas, com as lâmpadas com azeite, para encontrares com o teu Deus. Então está tudo aí relacionado. Quando é que Jesus vai voltar? Alguém sabe? Ninguém sabe. Teve gente que disse que sabia, marcaram a data da volta de Jesus, mas pegaram e enganaram os desavisados. Porque se você conhece as Escrituras e está bem instruído, você sabe que o próprio Jesus disse que ninguém vai saber a hora. Ele disse que ele mesmo não sabia. Porque a alma humana de Jesus, Jesus, homem, que esvaziou-se da sua glória, privado de seus atributos divinos, na condição humana, disse: nem o Filho do Homem sabe, apenas o Pai. E por que é que Deus esconde da gente a data da segunda vinda de Cristo? Uma boa pergunta. Por que é que ele esconde? Porque isto se mantém em segredo e disse: estejam apercebidos, estejam atentos. Você não vai saber a hora, eu venho a hora que você não sabe. Esteja então sempre pronto, sempre alerta. Todas as gerações de cristãos, desde o primeiro século, desde os dias de Jesus, até os dias de hoje, até o último dia, vivem nesta tensão. A tensão entre da questão em qual é a data que Cristo vai vir. Não sei. Então ele pode vir na minha geração. Você precisa ter isso como uma consciência diante de você. Todo cristão precisa viver à luz desta perspectiva, desta possibilidade. Se a sua vida, se o seu dia não está sendo vivido à luz dessa possibilidade do encontro com Deus hoje. E olha que o encontro com Deus pode se dar de duas formas. Primeiro, como temos falado, através da segunda vinda de Cristo, não é? Mas podemos nos encontrar com o nosso Deus através da nossa própria morte. Alguém aqui sabe a segunda vinda, o dia da segunda vinda de Cristo? Não. Quem é que aqui sabe o dia de sua própria morte? Também não. Quer seja pela segunda vinda de Cristo, quer seja pela sua própria morte que te antecipa o dia do encontro, prepara-te, esteja preparado para
este encontro. Esteja com as lâmpadas acesas. O correto é a cada dia, de manhã, a cada dia, no final desse mesmo dia, cada um de nós fazer um autoexame. Cada um de nós fazer a própria pergunta: como está a minha lâmpada? Está ela devidamente acesa ou devidamente cheia com o azeite? Quando vamos para a nossa cama, na hora de dormir, seria sempre bom questionar: o que eu fiz hoje? Como tenho vivido? Estou eu aprumado com o Senhor, aprumado com o Evangelho? Está entendendo? Isso é uma espécie de ensaio da própria morte. Por quê? Porque não sabemos quando será a nossa morte. E também porque não sabemos quando será a segunda vinda de Cristo. Ou por um caminho ou por outro, nos deparamos com o juízo final. Nos deparamos com acerto de contas. Isto não é para deixar nenhum de nós aterrorizado, mas alerta. Por quê? Porque não precisamos ficar aterrorizados. Porque a segunda vinda de Cristo, para nós, cristãos que nele esperamos, é a nossa bendita esperança. Ela é redentora. A igreja não tem medo desse dia. A igreja almeja, anseia por esse dia. A igreja diz assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus disse: ergam os vossos olhos, quando vocês perceberem esses sinais, saibam que está próxima a vossa redenção. É a nossa redenção. É claro que aquilo que é uma boa notícia, uma tremenda notícia para os que estão com a lâmpada cheia de azeite, é uma notícia arrasadora, assustadora para quem não está devidamente preparado, para quem está em trevas, para quem não está com azeite, para quem nem tem lâmpada. Quantos estão longe, distante, nem lâmpada tem? E os que têm lâmpada e não têm o azeite, ficam então preocupados. A maneira de não termos pavor e preocupação é a nossa comunhão com o Senhor. É a nossa comunhão com Jesus. É a nossa comunhão com a luz. É estarmos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. E aí não temos o que temer. O amor lança fora o temor. Estamos em pleno relacionamento de amor com Deus, amor com o próximo. Portanto, foge de nós o temor, e a expectativa da própria morte ou da segunda vinda de Cristo torna-se boa. Paulo fala assim: sabe, irmãos, eu estou com o coração apertado, eu estou com o coração dividido. Por um lado, eu sinto que é importante eu continuar aqui por mais um tempo, por mais alguns meses, anos, porque percebo que a minha presença aqui é de edificação para a igreja do Senhor, né? E é prazerosa porque eu estou com Deus também. Mas sabe de uma coisa? Partir é estar com Cristo. Algo incomparavelmente melhor é o que ele diz. Então, a perspectiva da morte para o apóstolo Paulo era prazerosa, bem-vinda. Sabia ele que partir era estar com Cristo. Quem está com a lâmpada cheia não tem medo da morte. Quem está com a lâmpada cheia também não procura ela, tá? Não é? Mas ela, quando chega o momento, ela é bem-vinda. Ela não assusta, ela não apavora. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eis agora a coroa da vida preparada. Por que Jesus demora? Por que ele não veio até agora? A razão da demora está aqui na parábola. A razão não.
A questão da demora está aqui na parábola. A razão está em outra passagem da Bíblia que encontramos em 2 Pedro capítulo 3. O tema de Pedro ali é a demora de Cristo. Por que é que ele ainda não veio? Naquela época já se falava em demora, na época de Pedro. Já faz décadas que ele falou que vinha e não veio. Imagina nós aqui 2000 anos. A questão da demora. Por que é que ele demora? Essa bendita paciência de Deus. A demora fez com que houvesse uma espécie de relaxamento aqui. Geral. Todas pegaram do sono. Não podemos duvidar que o fato de Cristo não ter vindo até agora traz para nós um certo relaxamento. É uma tentação de ficar muito mais à vontade. O perigo é que esse relaxamento pode chegar ao ponto de deixar a lâmpada vazia. De achar que ainda haverá tempo de eu correr atrás do prejuízo. Só que quando ele vem, pode ser pela morte, e no caso da parábola, a segunda vinda mesmo, pega desapercebidas, despreparadas as nécias, que não tinham as suas lâmpadas com azeite. E aí, tarde demais. A palavra tarde, chegaram tarde, é muito forte aqui. Chegaram tarde. A demora levou elas a acharem que sempre, como está demorando, então vai ter tempo, a gente vai conseguir, não tem problema, relaxa, fica descontraído. Vai ter tempo da gente recuperar, correr atrás do prejuízo. Mas, no caso delas, quando corre atrás do prejuízo, é tarde demais. A porta se fecha. E repare a frase, eu não conheço. Deus só conhece, Jesus só vai conhecer os que têm azeite na lâmpada. Os que não têm azeite na lâmpada, pode mostrar a lâmpada por fora. Eis aqui a lâmpada, Senhor. Ele não conhece. E os que não estavam com o azeite na hora da chegada, depois não adianta bater. Não adianta vir com azeite posteriormente. Portanto, até o dia da segunda vinda de Cristo temos esperança, mas nunca sabemos quando será. Portanto, esteja sempre provida de azeite a sua lâmpada, a lâmpada da sua vida, sua comunhão com Deus, sua comunhão com a palavra, a plenitude do Espírito em você. Amém? Por que ele demora? Porque ele é paciente. Por que ele demora? Porque ele quer dar tempo para você colocar azeite na sua lâmpada. É isso. Porque ele quer que quem não tem lâmpada hoje possa ouvir a mensagem do Evangelho, receber lâmpada e receber o azeite do Espírito da vida do Evangelho. Diz lá em 2 Pedro capítulo 3, ele não veio até agora porque ele é longânimo, não quer que ninguém se perca, antes que todos cheguem à salvação, conhecimento da verdade. Portanto, nós somos essa lâmpada que deve estar acesa para brilhar, para ajudar outras pessoas a se converterem, a partilharem dessa salvação, porque Deus quer a sua casa cheia no céu. Ele tem misericórdia, ama as pessoas. E se ele ainda não veio, é porque ele está dando tempo, é porque ele é benigno, porque ele é amoroso. Mas não vamos, a título desta demora, fazer pouco caso, cruzar os braços, ficar aí sossegado, achando que a coisa vai seguir assim indefinidamente. Ninguém sabe quando ele vem. Esteja sempre preparado. Esteja sempre pronto. Esteja sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Esteja a cada noite, ou a cada iniciar do dia, aprumando a sua vida com seu Deus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, esteja pronto, esteja preparado, esteja com azeite em sua lâmpada. Guarda a fé, meus irmãos, guarda a fé.
Não construa sua casa na areia. Esse mundo está com os dias contados. O mundo passa. Não ame o mundo. O mundo, as coisas do mundo, o sistema do mundo, tudo isso está com os dias contados. Somos peregrinos na terra. O Senhor foi preparar lugar. Portanto, estejamos com os nossos olhos voltados para o alto, para a pátria celestial. E é isto muito importante. Vivemos então essa tensão escatológica que todas as gerações de cristãos viveram e viverão até aquele dia de Cristo. Para quê? Para que estejamos sempre apercebidos, sempre prontos, sempre preparados. Quer seja para encontrarmos com o Senhor através da nossa morte, quer seja para encontrarmos com Ele através da sua segunda vinda, de um modo ou de outro, estejamos nesta santa e bendita expectativa. Vivamos a nossa vida, nossas decisões, a nossa escolha, sabedores desse encontro que teremos com Deus. Em nome do Senhor. Amém?